Olá, nono ano, que é a professora Tayana. Hoje nós iremos analisar o capítulo 11, a descolonização da Ásia e da África. Esse capítulo é um capítulo pequeno, tá? Ele traz aí alguns estudos de caso de alguns países pontuais, com destaque no continente africano para o processo da África do Sul de descolonização, de independência, e com destaque na Ásia para o processo de independência da Índia. Então a gente pode estar destacando esses dois países e vocês podem fazer depois aí a leitura completa desse capítulo. Eu vou estar utilizando o nosso livro digital, página 180, e vocês podem estar acompanhando aí no livro de vocês. Logo aqui na página 180, ele vai fazer uma pequena introdução sobre o assunto. Esse processo de descolonização da África e da Ásia vai ser um processo que vai estar ocorrendo paralelo aí no mundo nesse período pós Segunda Guerra Mundial, nesse contexto de Guerra Fria. Então, no final aí da Segunda Guerra, no pós-guerra, alguns fatores vão favorecer esse processo de independência nesses dois continentes, tanto na África como na Ásia. Então, a gente tem que lembrar que as grandes potências europeias, elas nesse momento se voltaram para a reconstrução e a recuperação econômica dos seus países, tá? E também estavam aí preocupados, em especial Estados Unidos e União Soviética, nas disputas na Guerra Fria. Então, isso acabou, de certa maneira, tirando a atenção dessas grandes potências da exploração, da ocupação nas regiões fora do seu continente. Outro fator que vai contribuir para dar início a esse processo será mesmo os movimentos nacionalistas que irão surgir tanto na África como na Ásia, né? Vão se intensificar os movimentos nacionalistas em busca da independência desses territórios. E à medida em que os países iam se emancipando, os países recém-criados iam dando apoio também a esses outros países, né, que estavam vivendo a mesma situação. Sem contar também que o livro destaca que à medida em que esses países iam se emancipando, esses países recém-criados, eles iam se deparando com sérios problemas econômicos e sociais que eram aí resultados de décadas de exploração imperialista, tá? Então é basicamente um pouco como ocorreu esse processo de descolonização em alguns países em específicos que a gente vai estar analisando ao longo aí desse capítulo 11. Um ponto também super importante para esse processo de descolonização será a famosa Conferência de Bandung, ocorrida em 1955 na Indonésia. O objetivo dessa conferência era realmente de propiciar uma ajuda aos países que estavam ali em busca da sua independência. Ao todo, eram 29 países, 23 asiáticos e 6 países africanos. O objetivo era que esses países montassem um bloco entre eles, né, um bloco hegemônico, um bloco econômico, militar, político, que não fosse alinhado nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Seriam, assim, o bloco do chamado Terceiro Mundo. Eles buscavam ser países ali independentes diante desse contexto da Guerra Fria, nem ser aliado dos Estados Unidos e nem da União Soviética, tá? Então, a gente tem destaque aí a famosa Conferência de Bandung. Primeiro ponto que o nosso livro traz, como eu já havia salientado para vocês, vocês vão ler um pouco sobre o processo aí da independência da Índia. Tem destaque essa figura, Mahatma Gandhi, ele vai ser o principal líder da independência indiana. A Índia, passou todo o século XVIII, grande parte do século XIX, como um território que era ocupado e explorado pelo domínio inglês, pela Inglaterra.
Mahatma Gandhi vai defender uma estratégia política por essa emancipação, que era a estratégica da resistência pacífica, que consistia em atos de desobediência civil e ações não violentas contra aí os seus colonizadores, ou seja, contra os ingleses. E o que é que consistia nesse ato de resistência pacífica, de desobediência civil? Era realmente em desobedecer às leis impostas pelo governo britânico à Índia e boicotar, deixar mesmo de comprar os produtos ingleses. Então foi a forma encontrada de Mahatma Gandhi, né, seguindo aí os seus preceitos do que ele acreditava. Ele era um pacifista, então ele lança essa ideia da resistência pacífica, da desobediência civil, numa tentativa realmente de conquistar, de lutar pela independência indiana. Ele também questionava o sistema milenar de castas, né, do hinduísmo, e denunciava aí as péssimas condições em que viviam as camadas menos privilegiadas da população. E o Gandhi também era um ferrenho defensor da tolerância religiosa, tá? Então, o Mahatma Gandhi vai ser um personagem super importante para a conquista da independência da Índia. No país crescia a rivalidade histórica, né, entre muçulmanos e hinduístas nesse período. Quando a Índia conquistou a sua independência em 1947, o território teve que ser dividido em 3 países, tá? Então nós vamos ter aí a Índia com a maioria hinduísta, vai ser criado o Paquistão, que vai reunir a grande parte da população que era muçulmana, vai acabar se dividindo em Paquistão Ocidental e Oriental. Vamos ter o Sri Lanka, né, onde grande parte da população será budista. Em 48, Gandhi vai ser assassinado por um fanático, um líder brahmane, né, que discordava da sua política de tolerância religiosa. E em 1971, o Paquistão Oriental vai se desvencilhar do Paquistão Ocidental, vai se proclamar independente, formando aí a República Popular de Bangladesh, né, um país aí, Bangladesh, que reúne uma das nações mais pobres do mundo. E assim se deu o processo de independência da Índia, conquistada e graças à figura de Mahatma Gandhi. No ponto 2, ele traz aí um pouco sobre os casos do continente da África. Vou ler aqui com vocês esse primeiro parágrafo, aonde ele destaca que o processo de descolonização na África transformou o continente em um palco de violentas guerras. A maioria das nações que surgiram não conseguiram superar a miséria produzida por décadas de colonização, apesar de contarem com grandes fontes de riquezas naturais e produtos agrícolas. Isso mesmo, poucos serão os países africanos que, após conquistarem a independência, com relação às nações que exploraram o seu território durante séculos, encontrarão realmente um meio de desenvolvimento, de independência, de grandes avanços, tanto na questão social, como na questão também ambiental e por aí vai. Então a gente vai ver aí alguns, né, desses países que vão surgir após esse processo de descolonização no continente africano. Ele traz para a gente alguns estudos de caso, como o surgimento do Congo, né, a República Democrática do Congo. A independência do Congo vai ser conquistada pelo movimento nacional congolês, liderado pelo Patrice Lumumba. Diante aí da pressão popular, a independência vai ser reconhecida e o Lumumba vai ser eleito o primeiro-ministro do Congo. Porém, nos anos 60, ele acaba sendo assassinado por forças que eram de oposição ao seu governo. A disputa aí pelo poder no Congo
vai ser travado por vários grupos, e a gente também vai ter aí o interesse de grandes potências nas riquezas minerais do país. Então, o Congo vai passar por longas guerras civis que até hoje, né, até hoje ainda são presentes essas disputas políticas no território congolês, e a ONU vem realizando uma série de intervenções numa tentativa de restabelecer a ordem e de garantir ajuda humanitária à população e aos refugiados. Muitos deixaram aí o país. Outro ponto que o nosso livro traz é com relação ao processo de independência das regiões da África que foram colonizadas pelos portugueses. Quando ocorre em Portugal, a famosa Revolução dos Cravos, quando os portugueses, né, conseguiram em 74 colocar fim ao regime ditatorial do Salazar durante esse período entre guerras, né, o governo do Salazar. Isso vai dar espaço para que os países que eram dominados por Portugal também dessem início ao seu processo de libertação, ao seu processo de independência. Destaque aí para Guiné-Bissau, vai ser a primeira colônia a se libertar, depois Moçambique e Angola. Em Moçambique, a gente tem destaque aí para a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Como eu disse lá no comecinho, foi super importante para esse processo de descolonização, principalmente na África, esses movimentos nacionalistas que lutaram aí pela libertação, né? Pela autonomia, pela soberania de seus países, tá? A gente depois vai ter aí a resistência à Frente de Libertação de Moçambique, a chamada Resistência Nacional Moçambicana, que era uma oposição e era apoiado pelos países, então, capitalistas. Em Angola, a gente vai dar destaque para o movimento popular pela libertação de Angola. Esse movimento vai chegar ao poder com o apoio da União Soviética e de Cuba, vai sofrer oposição da União Nacional pela Independência Total de Angola e também da Frente Nacional de Libertação. Ambos aí que vão receber apoio dos países capitalistas. A gente tem que lembrar o contexto histórico, estou sempre salientando isso para vocês. Era o período da Guerra Fria, não é? Somente aí no século XXI é que Angola e Moçambique vão conseguir realmente acordos de pacificação e uma certa estabilidade política nos seus países, tá? Vão a outro destaque no nosso livro ao processo que ocorre na África do Sul. A África do Sul, após se emancipar, ou seja, após se tornar independente da Inglaterra, em 1948, a África do Sul vai ser governada por uma minoria branca. Essa minoria branca vai instalar no país uma política de segregação racial, uma política segregacionista, denominada de apartheid, o famoso apartheid. Apartheid quer dizer separação em afrikanê, que era a língua local. Essa medida acabava impedindo aí os negros de se casarem com brancos, impediam os negros de serem donos de terra, ou até mesmo de participarem das eleições. Aos negros eram destinados bairros exclusivos, né, os bairros negros, bairros residenciais, que eram isolados. E claro que grande parte dessa população negra passava por uma série de dificuldades, não tinham acesso à educação, à saúde, e enquanto o controle político e econômico do país ficava nas mãos da população branca, que correspondia a apenas 18% da população da África do Sul, tá? Enquanto grande parte da população, 68%, era da maioria negra. E esse grupo não tinha, como vocês estão vendo aí, nem participação nas eleições, né? Os outros sul-africanos eram 10% de mestiços e 4% de originários da Ásia. Durante muitos anos, o apartheid, a oposição
Essa política de segregação foi realizada pelo chamado CNA, o Congresso Nacional Africano. Essa organização fazia duras críticas ao governo. Ela foi criada em 1912 e em 1950 o CNA vai lançar uma campanha inspirado aí nos ensinamentos de Gandhi, né, vale salientar, de desobediência civil, aonde eles vão se colocar contra as leis impostas por essa minoria branca. Nos anos 80, vai aumentar no país as manifestações contra o regime, e essas manifestações elas vão ser duramente, violentamente reprimidas pelo governo, o que vai gerar uma grande comoção pública. Inclusive, a ONU vai lançar aí algumas sanções à África do Sul, repudiando a ação militar contra esses movimentos, tá? Diante aí da pressão internacional e da resistência popular, o governo sul-africano vai acabar adotando algumas medidas para promover a integração do negro à sociedade. Nos anos 90, vou até marcar aqui para vocês, ó, o CNA vai ser legalizado e o seu principal líder, Nelson Mandela, vai ser libertado depois aí de 26 anos preso. No ano seguinte, o governo vai reformular uma série de leis, como a Lei de Terra, que reservava 80% das terras que antes eram da minoria branca, né, passam então a ter acesso à maioria da população negra. Vai virar lei aí residencial, que passou a criar bairros segregados. Essas leis foram reformuladas. E também a lei do registro da população, que exigia aí o registro racial de todos, né? Todas essas leis vão ser reformuladas numa tentativa de incluir mais o negro, de dar direitos ao negro dentro da África do Sul. Em 1963, a gente vai ter o fim da política do apartheid, com várias mudanças na Constituição da África do Sul, que vai garantir ao negro tanto direito ao voto como representação no governo. Vai chegar aí ao fim, pelo menos no papel, como destaca o livro, o governo do apartheid. E o maior símbolo dessa inclusão dos negros vai ser em 1964, nas primeiras eleições, com a participação da população negra, o Nelson Mandela vai ser eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Isso teve um simbolismo muito importante dentro, então, do país da África, tá? E o Nelson Mandela vai se transformar em um símbolo de resistência contra o preconceito racial e essa política de segregação. No ponto 3, vocês vão ter aí um resumo, né, sobre o que vai ter em comum esses processos de descolonização na África, um resumo bem legal para vocês entenderem de uma forma em geral como se deu esse processo. Nos pontos seguintes, e aí vocês vão poder fazer uma leitura melhor, os conflitos do Oriente Médio, né, as disputas aí pela essa região após a Segunda Guerra Mundial, aonde a gente vai ter a questão tão complicada, né, a disputa pela região da Palestina, a criação do Estado de Israel, numa tentativa de realmente, vamos dizer, realmente incluir os judeus após a perseguição da Segunda Guerra Mundial, né, o Holocausto, uma tentativa de uma reparação histórica aos judeus que sofreram com a política do Holocausto. Mais à frente, ele também vai estar trazendo um pouco sobre a guerra do Irã contra o Iraque, tá? Essa disputa aí que vai acabar resultando em 1979, a chamada Revolução Iraniana. O Ayatollah Khomeini vai estabelecer uma ditadura fundamentalista inspirado nos fundamentos do islamismo, aonde esse grupo de maioria xiita vão realmente, com o apoio da população,
estimular a perseguição aos seus opositores e principalmente combater aos Estados Unidos, que era considerado o grande Satã, onde eles consideravam os Estados Unidos como uma grande ameaça à tradição e aos preceitos do Islã, tá? Outro ponto que o nosso livro traz, um pouco mais à frente, a chamada Guerra do Golfo, né? Uma disputa aí entre o Iraque e o Kuwait, também com a participação e a influência aí dos Estados Unidos na América, na região aí nos anos, final dos anos 80, início dos anos 90. E aí, gente, logo no finalzinho, na página 198, no Mapeando os Saberes, vocês podem fazer também uma leitura onde se tem um resumo sobre os pontos principais referentes ao tema aí do capítulo 11, sobre a descolonização da África e da Ásia. E aí, a atividade na página 197 que vocês irão realizar, as questões de 1 a 5, perguntas e respostas no caderno. Então, bons estudos para vocês, boa atividade e até o nosso próximo encontro.